Todos visualizando a tela? Sim. Boa tarde. Primeiramente, vamos avaliar, vamos analisar o conteúdo do arquivo que temos do lado esquerdo. É um index, ele está salvo dentro da pasta champ, subpasta htdocs, uma subpasta ou subdiretório que eu criei chamado Dynarel. De relatório dinâmico. Se vocês quiserem criar esse diretório agora, seria muito bom, ok? Ou também vocês decidem se criam no final desse primeiro bloco. Essa aula vai estar dividida em 3 blocos, ok? Cada bloco vai ficar devidamente gravado. O intuito, o propósito é utilizar código HTML de uma tabela simples, estática, para converter, para transformar ela numa tabela dinâmica, ou seja, uma tabela cujos resultados sejam gerados a partir de uma consulta a um banco de dados. Essa tabela está formatada com código CSS. Todos os elementos serão explicados e no final da prática do exercício vamos pegar essa tabela index que está como HTML, vamos transformar ela num arquivo .php. O conteúdo dela vamos embutir dentro de uma função pública, de uma classe, e então vamos instanciar essa função que construi essa tabela, ok? Através de um arquivo específico de instanciamento. Vamos começar primeiramente por invocar o arquivo, sempre tendo certeza que os nossos serviços web estão devidamente inicializados, startados, fazendo um clique aqui sobre o ícone do nosso champ, chamo ao arquivo desde o servidor, vou chamar como serviço, não vou executar ele como arquivo. Protocolo de transferência de hipertexto, Hypertext Transference Protocol, HTTP. // Caminho. Não precisamos especificar que o caminho é htdocs, o intérprete PHP já assume. O caminho iniciaria dentro da pasta Dynarel. Se eu encerro aqui com uma barra e aperto Enter, devido ao que o arquivo tem como nome index, o intérprete irá carregar ele com prioridade, primeiro do que todos os outros. Aperto Enter. Se por algum motivo não carrega, confiro http // localhost, no caso Dynarel. Agora vai. Perfeito. Eu tenho um arquivo, olha só. Essa aqui é uma tabela simples. Tem 5 colunas. Tem 5 colunas. E tem 1, 2, 3, 4, 5 linhas. É uma matriz 5 por 5. Eu tenho um arquivo, eu estou com um arquivo CSS aqui, que vou renomear. Se estou no Sublime Text, eu posso fazer um clique auxiliar e pedir Open Containing Folder, abrir pasta que contém. E uma coisa importante, quando temos um arquivo de formatação CSS preparado para atribuir as funções de formatação dele para um arquivo HTML,
devemos ter certeza que a linkagem, ou seja, o link rel, com valor de parâmetro stylesheet, folha de estilo, está apontando para o arquivo correto. No meu caso, não. Eu teria que ou bem colocar o nome do arquivo correto ou renomear o meu arquivo CSS. Tags de bloco, doctype HTML, Hypertext Markup Language, codificação metacharsa do TF8 universal, início da tag de cabeçalho, head. Não preciso de novo o metachar set aqui. Início a tag ou etiqueta de título, PHP vespertino, relatórios dinâmicos, linkagem ou enlace ou relacionamento com o arquivo de folha de estilo, style sheet, abrir cabeçalho, fechar cabeçalho, head abre, head fecha. Início da tag de bloco body, que é corpo. Ela simplesmente contém uma tabela. Eu vou fazer uma indentação de tudo que esteja dentro da tag de bloco body com uma tabulação. E agora, vejamos como é a composição da estrutura dessa tabela HTML. Temos uma tag div. Já sabemos que essa tag é usada para criar um novo espaço de divisão dentro da área da tela. E essa tag é de bloco, ou seja, ela deve ter, além de um início e um final de declaração, que é para abertura, deve ter um encerramento. De fato, está encerrada aqui. Porque essa div contém a palavra class como parâmetro, e esse parâmetro tem atribuído um valor. Porque já que eu linkei o arquivo CSS de folha de estilo, esse arquivo CSS contém um conjunto de objetos de formatação baseados em instruções. Vou abrir o arquivo. É o meu form style, acabei de renomear ele. Quais são os objetos que contêm parâmetros de formatação? Container é um deles. Quais são os parâmetros de formatação que container tem? Para começar, eu devo colocar um ponto e declarar o nome do objeto classe. Aqui é container. Todo o conteúdo, ou seja, todas as instruções de formatação devem estar embutidas dentro de chaves lógicas. Início, final. Quais são os parâmetros? Position, posicionamento, no caso. Está gravando. Dimensões, superior e esquerda. Margens são outros. Largura, como por exemplo, aqui tem um objeto de formatação chamado table. Para tudo o que seja tag table aqui dentro do HTML, vai se aplicar o conjunto de atributos, como por exemplo, largura 800 pixels. Não estou definindo a largura aqui no HTML, já consigo fazer uma formatação no CSS, e na hora em que eu importo o arquivo, referencio ele, aponto para ele. Se o objeto HTML é um table, que é um objeto padrão, uma tag HTML, ele poderá pegar os elementos que estão dentro. Se não, eu devo fazer um chamado através do parâmetro class
e o valor vai ser o nome do objeto CSS que contém as instruções de formatação. Agora, para o caso da tabela, temos largura, temos um border collapse, tipo de encerramento, collapse, palavra oposta ao desdobramento, tipo de dobrada, tipo collapse, um border collapse. Vai ter um objeto overflow? Não, ele está como hidden, oculto. Box shadow, falamos sobre a sombra da caixa na sessão de CSS anterior. De 0 a 20 pixels, com uma formatação de cor RGBA, Red, Green, Blue, que vai em gradiente 0, 0, 0, 0.1. Esse conjunto de parâmetros vão alimentar o formato de toda a tabela que inicia aqui e conclui aqui. Eu vou proceder a atualizar o arquivo, porque agora estou apontando, que o meu HTML está apontando para o arquivo CSS correto. Podem vocês observar agora a mudança que experimentou, a mudança que assumiu o layout front-end só por conta da formatação. Agora, retiro os parâmetros de formatação do objeto table e atualizo. Eu não estou instanciando eles de ponto nenhum. Mas o que acontece, por exemplo, com o body, o corpo? Tem parâmetro de margem, tem uma cor gradiente de background, ou seja, de fundo. Estou definindo qual tipo de fonte vou usar e a largura da fonte, ou seja, das letras. Agora, imagina o que poderia acontecer se eu apago tudo e atualizo aqui sem caché. Como já apaguei os elementos que formatam automaticamente o meu elemento body, o meu bloco de tag body aqui no meu arquivo HTML, pois vou me topar com essa situação, não tem elemento de formatação para pegar, para assumir. Vou desfazer, Ctrl Z de zebra, salvo. Na seção de CSS anterior, vimos todos esses elementos. O que é um TH? Table Head. Cabeçalho. Isso é um TH, isso é um TH, isso é um TH, isso aqui é um TH, isso aqui é um TH. O que é um TD? É uma coluna. É a divisão que existe entre um conjunto verticalmente estruturado de dados ou valores e outro. É isso que é uma coluna. Agora, os TDs aqui tem um padding, uma separação entre objetos de 15 pixels, tem uma cor de fundo, background, baseada em formato RGBA, 255, 255, 255, com tendência a degradê de 0.2 e uma base de cor triple F. Agora, se essa base de cor eu mudo e coloco um blue aqui para o caso da fonte, porque color sozinho é para cor de fonte, background color é para cor de fundo. Olha, aconteceu do jeito certo. Vou proceder agora à eliminação do parâmetro da função de formatação de cor RGBA.
atualizo. Parâmetro de cor de fundo. Sumiu, foi, não está sumindo mais. Restituindo, atualizando. Como é possível que quando o mouse pointer passa por acima dos objetos, dos elementos, aconteça essa transicionalidade, como se fosse uma película semitransparente que é ultraposicionada, né, por acima dos valores da coluna? É graças a um evento chamado hover. Que é o que é um T-body, um T-body? Corpo. Eu tenho um T-body aqui. E para T-body, no caso dos TDs, das colunas, aplico um posicionamento relativo. E antes do meu hover, especifico um conjunto de parâmetros. Mas eu quero saber como é que é possível que apareça essa corzinha aqui. Bom, T-body pega um parâmetro background color RGBA, que 255, 255, 255, com tendência a 0.2. Transparência, degradê, outros atributos são facilmente definidos aqui no CSS. Estrutura da tabela, declaração table, declaração t-head, ou seja, cabeçalho, frame de cabeçalho, tr, table row, nova linha. Isso aqui é um table row, isso aqui é um table row, isso aqui é um table row, nova linha. Se eu altero, que eu tenho um table row que cria os cabeçalhos das colunas. Tag de bloco, abre e fecha. E o meu T-head, ou seja, o meu cabeçalho, concluiu aqui. Esse bloco roxo superior que tenho aqui. Perfeito? Perfeito? Sim. Agora, inicio o T-body, ou seja, o que inicia daqui para baixo. Se constrói um novo TR e começo com a criação das colunas. David, tem objeto coluna no seu CSS? Com certeza que tem vários. Tenho um TD dentro dos THs, que tem um pad, uma cor de fundo e uma cor de letra. Tenho um TD que corresponde aos T-body, aqui, com posicionamento relativo. Tenho outro responsável pela ação dinâmica do hover, ou seja, acontece isso quando eu passo por acima de uma linha e coluna, posicionamento absoluto, e aqui o meu background color. Isso quer dizer que se eu elimino aqui, os das colunas estão vendo que já não aparecem. Olha a diferença. Aqui aparece essa espécie de película transparente, branca, por acima das colunas. Agora, para o caso das TRs, aqui está aparecendo linha, TR, nova linha, table row. Atualizo. Agora só aparecem as colunas. Estão vendo? Formatação e transicionalidades gráficas. Pronto. Esses dois arquivos são de presente para vocês.
Mas entendamos a estrutura da tabela. Já temos um corpo tibário. Agora, criamos dentro de uma TR, ou seja, dentro de uma nova linha, criamos as colunas, né, as divisões e o conteúdo. Linha 1, linha 2, linha 3, 4, 5 e assim para cada. Se eu coloco um valor, por exemplo, aqui. Essa aqui é na verdade, é coluna 1. Coluna 1. Linha 1. E eu vou fazer o mesmo procedimento com todas aqui. Como que estou conseguindo selecionar? Fazer seleção múltipla com Ctrl e arrasto. É possível com Sublime Text. Com Code, não. Coluna 1, linha 1, coluna 1, linha 2, coluna 1, linha 3, coluna 1, linha 4, coluna 1, linha 5. Atualizo. Olha, não era o layout correto. Ah, estamos entendendo a estrutura da tabela. Não era assim, meu brother. Como é que era então? Na verdade, deveria ser como? Vamos atualizar aqui. Salvando, atualizando. Coluna 1, coluna 2, coluna 3, coluna 4, coluna 5. Ah, perfeito. Bom, vamos chamar aqui elas de TD. TD 1, 2, 3, 4 e 5. Atualizo. Pronto, TD 1, 2, 3, 4 e 5. Agora, por que está aparecendo aí para a esquerda? Eu posso passar um parâmetro de alinhamento para um TD. Olha só. Está vindo? Ficou estranho, parece que a coluna também não está no centro. Não, ela na verdade está no centro. Só que esses amigos aqui estão alinhados para a esquerda. Eu devo pegar cada um desses TH ou pegar o TR completo e alinhar ele ao centro. Se não assume, ok, perfeito. Então faço com os meus THs aqui. Maravilha. O TH deveria ter uma formatação por default de centro, mas não vamos sofrer com isso aqui. Aqui deveria ser TD1, 2, 3, 4, 5 da linha 1. Da linha 1. Ok. Agora. Não deve ser text sempre, não. Oi? Deve ser text sempre, não, na coluna? Não. Como assim? A coluna eu alinho o centro aqui. Só que essa amiga aqui não pegou formatação. Como eu vou fazer? Coluna 1, tem linha 1, 2, 3, 4. Olha aqui. Aqui. TD1, que é coluna. Ok? Ou eu posso substituir aqui a palavra TD por coluna, 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 coluna. Coluna 1, linha 1, coluna 2, linha 1, coluna 3, linha 1, coluna 4, linha 1, coluna 5, linha 1.
Vamos prosseguir com... Aqui temos um novo TR, ou seja, uma linha nova. Aqui agora é coluna 1, linha 2. Todas vão ser linha 2, só que muda a coluna. 2, 3, 4 e 5. Atualizo. Coluna 1, linha 2, coluna 2, linha 2, coluna 3, linha 2, porque é a segunda linha. Coluna 4, linha 2, coluna 5, linha 2. Lógica da estrutura de uma tabela. Tá bom? Firme e entendido aqui? Sim. Essa aqui já seria igual, né? 2, 3, 4 e 5 da nossa linha 3. Perfeito. Essa aqui seria a nossa quarta linha. Atualizo. Quarta linha, coluna 1. Quarta linha, coluna 5. Aqui. Só mudaria já a linha como tal. Seria a nossa quinta linha. Tá vendo? Estrutura matricial bidimensional de uma tabela. Compreensão dela. Dúvidas? Zero dúvidas? Estamos preparados para construir uma tabela HTML? Bom demais.